Já estamos de volta aqui no Conexão Jovem. Muito obrigada por estar conectado aí com a gente. Hoje assistindo esse programa especial, falando de missão, de culturas, de pessoas internacionais, muitas línguas, até portunhol está sendo falado hoje aqui no programa. Muito obrigada por estar conectado aí com a gente. E olha só, a gente tem um convite especial para você. Se você quiser aprender mais desse Jesus, que ele enche tanto teu coração, enche tanto a tua vida, que faz com que jovens do mundo todo, eles estejam dispostos a parar um ano, ou quem sabe mais tempo da vida deles, para irem até o outro lado do mundo, para passar não necessariamente momentos super especiais, nem mágicos, nem tudo, mas momentos difíceis, mas também abençoados por Deus. É esse Jesus daqui, é o missionário dos missionários, o missionário por excelência. E é ele que a gente quer te ensinar, quer te mostrar, quer que você aprenda. É só entrar lá no blog do programa, aproveite. É de graça, tá? Frete grátis, como a gente fala às vezes por aqui. Você pode aproveitar, entra lá, faz o cadastro, coloca o teu endereço pra gente enviar pra tua casa um presente que a Conexão separou especialmente pra você. E a gente tá conversando então dessa questão de missão, de ficar empolgados, de ir pra longe, de compartilhar com as pessoas aquilo que enche o nosso coração, nossa vida, nossa alma, que é essa alegria da salvação. Agora, quando a gente começa a falar dessa questão de de ir para longe, para lugares que têm tantas diferenças com a nossa, a gente, com a nossa realidade, a gente acaba, às vezes, recebendo essa resposta falando assim, mas aqui também é necessário. É claro, aqui também é necessário. Mas por que é tão necessário que algumas pessoas também vá para longe, suba no avião e vai lá para o outro lado do mundo? O que você acha, Rodrigo? Eu vejo da seguinte maneira, Jesus ele nunca falou para a gente só ir para lá ou só ficar. Ele falou para a gente fazer os dois. E começando aqui, trabalhando, fazendo esse processo para que um dia chegasse lá. E para mim, pessoalmente, foi uma questão de chamado e de que era o meu chamado, Deus me chamou para isso. Não que eu seja melhor que outro que fica aqui, mas ele me chamou para isso. E é uma questão, acho que também de oportunidade. Muitas pessoas lá não têm a oportunidade nem de um amigo que é cristão, ou amigo do amigo que é cristão. Aqui no Brasil a gente tem essa realidade. E para mim, pessoalmente, eu me apego muito numa fala de Paulo, que ele diz que o sonho dele sempre foi pregar o evangelho onde ele ainda não tinha sido pregado, para que ele não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Então, Paulo, ele não era melhor que os outros discípulos, mas esse foi o chamado dele. Então, eu vejo como uma questão também de chamado pessoal, assim como de oportunidades também. Que legal. E, pastor, a gente está chegando aí quase no final, ainda tem uns 5 minutinhos de programa, mas quem sabe alguém está ali do outro lado, está pensando, eu gostei dessa ideia, eu estou pensando que eu quero ir, mas eu vou deixar para amanhã, porque hoje tá legal, assim, eu estou chegando num bom momento da minha vida. Deixar para amanhã, será que serve? Como é essa questão da decisão? É uma coisa que eu posso deixar para mais para frente e vai acontecer em algum momento? Ou realmente eu tenho que correr atrás e começar o quanto antes? Eu acho que tem que ter um senso de urgência, sim. Os números, os dados estatísticos mostram isso. Se a gente imaginar que de cada 140 pessoas que estão envolvidas diretamente como missionários, pregando o evangelho, apenas uma pessoa está na janela 1040, nessa região, que é a mais populosa do mundo, que é que tem menos acesso ao cristianismo. Se você parar para pensar que em torno de 1% dos recursos financeiros, e eu digo da igreja cristã, de todas as denominações, estão nessa região, e o restante desses recursos está aqui no Ocidente, na nossa realidade, né? Se você pensar que 1% da literatura cristã está nos idiomas da janela 1040 e 99% está nos nossos idiomas, alguma coisa tem que ser feita, não é? Você realmente precisa se envolver com isso, como a gente já disse, ou pela oração intercessória, ou pela parceria, tá certo? De apoiar algum jovem para isso, e melhor do que tudo isso, indo servir nessas regiões. Eu, particularmente, gosto muito de pensar que aonde que eu estou sendo mais útil é ali que é o plano de Deus para a minha vida. E nesses lugares, dificilmente você não sente isso, porque as necessidades são tão grandes, não é? Os dados estatísticos, a desproporção, ela é muito grande.
Por exemplo, se a gente imagina o nosso desafio como a denominação da Igreja Adventista, lá no Oriente Médio, em torno de 20 países, mais de 500 milhões de pessoas, e a gente tem 3 mil membros, sendo que 90% desses são internacionais. Olha que dados, né, totalmente diferentes dessa realidade. Então, um jovem que está ouvindo isso, que ele está tendo essas informações, talvez isso possa ajudá-lo a dizer assim, não, realmente, né, eu preciso me envolver com essa realidade. Por que eu vou deixar para depois, sendo que essas necessidades são tão claras, tão evidentes? Agora eu fiquei pensando, tem aquela pessoa que está dizendo assim, olha, eu não consigo ir, mas eu quero ajudar. Sim. Em poucas palavras, o que essa pessoa pode fazer para apoiar esse ministério de vocês? Olha, eu quero deixar isso até para o Rodrigo, porque o Rodrigo, a gente fala isso que é o processo de arrecadação de fundos. E o Rodrigo foi um dos primeiros missionários da agência aqui no Brasil, e foi muito positivo a experiência dele, não simplesmente por uma... É claro que é desafiador. Quando a gente fala em arrecadação de fundos, é desafiador. É para uma agência social, não é? É para qualquer projeto que se tem. Mas eu fiquei muito feliz que foi de um processo aparentemente muito natural. Como é que foi isso para você, Rodrigo? Muitas pessoas chegavam e falavam, Rodrigo, eu sempre quis ser um missionário, só que eu não posso. Então, o que eu posso fazer para poder ser um missionário, mesmo estando aqui já casado com filhos? E algumas pessoas tinham a oportunidade de ajudar financeiramente, porque esse é um trabalho que requer doações para que a gente possa ir lá, para que a gente possa se manter, questão de seguro e tudo mais. A gente precisa de uma ajuda financeira que vem das pessoas que têm o coração voltado a isso. Mas para aquelas que nem isso às vezes têm a possibilidade, o que ela pode fazer é orar. Porque em muitos momentos que a gente está passando por dificuldades lá, seja emocional, física, espiritual, são essas pessoas que estão orando que dão suporte para a gente. Excelente. Interessante, desculpa, só reforçar que é importante isso. A fidelidade que vem dessas pessoas, de uma oferta de sacrifício, a gente pode dizer assim, brota muito daqueles que já são fiéis aonde? Na sua igreja local. Então ele já ele só estende. Sabe, ele já é uma pessoa que ajuda a igreja local. Muitas vezes a gente avalia e por um sentimento equivocado, até egoísta, dizendo assim, olha, se eu ajudar lá fora, eu não vou ajudar aqui. Isso não é verdade. É quem ajuda na igreja local, quem é fiel na devolução dos dízimos, que faz uma oferta de sacrifício ajudando missionários. Tá aí um exemplo, né, Janina? É um bom exemplo. Agora, a continuação, a gente tem esse momento, você já conhece muito bem, do programa que a gente vai lá e pede para o pastor Marcelo dar um comentário aí para a gente nos ajudar, nos iluminar também, através da palavra de Deus. O que a Bíblia diz sobre missão? Vamos ver o comentário de hoje. Tudo bom, meus amigos? Um abração para vocês todos aqui, mais uma vez, ligados com a gente em mais um Conexão Jovem. Nós vimos hoje exemplos de pessoas que dedicaram a sua vida, dedicaram os seus recursos, as suas energias para a missão, para fazer o bem na vida de outras pessoas, para a pregação da palavra de Deus. E vendo esses testemunhos, pensando nesses exemplos, na forma como essas pessoas escolheram, a maneira que eles escolheram de utilizar e direcionar a vida deles, eu lembrei de uma das personalidades mais fascinantes da Bíblia, na minha opinião, e uma das figuras dominantes do Novo Testamento fora Jesus, que é o apóstolo Paulo. E me veio na mente o verso que eu encontro e leio para vocês agora, no livro de Atos, capítulo 20, Atos 20, verso 24. Paulo diz assim, porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo demonstra uma compreensão totalmente radical sobre o significado que a vida dele possuía. Ele diz o seguinte, eu não vivo a minha vida para mim. O que isso significa? Que ele era uma espécie de masoquista, alguém que gostava de sofrer, alguém que se não valorizava, alguém que tinha em baixa consideração a sua própria existência, o seu significado interior? De maneira nenhuma. Nós lemos as cartas que Paulo escreve, e todas as cartas que nós encontramos dele no Novo Testamento, nós vemos logo no iniciozinho, na saudação inicial dessas cartas, a maneira como ele se entende. Romanos, por exemplo, ele diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus,
o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas as Sagradas Escrituras. E ele diz assim, tudo aquilo que foi prometido aos profetas foi revelado a mim. E eu faço parte dessa sequência, dessa cadeia de revelação. Deus revelou a mim. Eu sou servo de Jesus, eu sou ministro desse evangelho prometido nas Escrituras. Quando você lê Gálatas, por exemplo, Gálatas, no capítulo 1, ele vai falando sobre a experiência que ele tinha de vida antes de conhecer o evangelho, e ele diz assim, do verso 15, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Eu fui chamado antes do meu nascimento, e fui escolhido para pregar Jesus entre aqueles que não eram judeus. Deus me escolheu. Aí você diz assim, tudo bem, esse é o apóstolo Paulo. Não, essa é uma vida de alguém que no evangelho encontrou o seu significado. Alguém que não vivia simplesmente para os seus próprios interesses, alguém que não vivia simplesmente para poder pagar a conta, embora ele tinha contas a pagar também, alguém que era muito mais do que aquilo que a sua atividade profissional ou o seu diploma o definia. Paulo não era definido pela sua profissão e muito menos pelo nível de estudo que ele possuía. E olha que ele era um artesão e era uma pessoa muito culta, mas ele se entendia, acima de tudo, como um ministro do Evangelho do Senhor, alguém que foi separado para poder anunciar a palavra de Deus. E todos aqueles que recebem o Evangelho de Jesus no coração foram separados para viverem a vida sob uma outra perspectiva. A sua vida tem um propósito, a sua vida tem um significado. Você deve ver a sua vida com toda a responsabilidade do dia a dia, cuidando dos seus negócios, da sua profissão, dos seus compromissos particulares, familiares, dos seus relacionamentos, mas mais do que isso, você deve entender que o propósito maior da sua existência é para que a sua vida aqui seja vivida para a glória de Deus, para que você sirva de alguma forma com a sua vida às necessidades das pessoas, para que através do seu testemunho o Evangelho seja conhecido, para que outras pessoas compreendam o amor de Jesus por intermédio da sua vida e para que você viva em comunhão com os demais seres humanos. Esse é o objetivo da sua vida, não é só viver para você mesmo. Que esses exemplos que você viu te estimulem a viver no seu próprio círculo de influência e na realidade ali da sua vida, da rotina, do seu dia a dia, realmente o significado para o qual Deus te chamou para ser. Que Deus abençoe a todos. Eu espero encontrar vocês aqui no nosso próximo programa. Um abraço a todos. Obrigada, pastor. E realmente esse convite é para todos nós, que de alguma forma, dependendo do nosso perfil, do nosso chamado, daquele relacionamento especial com Deus, Deus falando no nosso coração, na nossa mente, nos mostrando qual é o plano dele para a gente mudar a vida das pessoas, onde ser que ele queira que a gente esteja, não é verdade? A gente está chegando já no final do programa, a gente só tem mais um minutinho, mas é que eu sempre quero aproveitar para deixar essa última mensagem. Pastor, quem sabe, o Rodrigo, vocês escolhem, mas fala aí pro jovem que está assistindo o programa que ficou legal, entendi tudo, mas eu queria aquela última frase assim, e disso não posso lembrar. Do que eles não podem lembrar, pastor? Rodrigo, o que não pode lembrar? Eu acho que uma coisa que, pelo menos para mim, foi muito importante é que a missão que eu fiz lá, ela foi muito mais importante para mim mesmo do que para as pessoas que eu impactei. Deus, ele quis que eu fosse lá porque ele estava interessado tremendamente em me mudar. E se Deus ele está chamando as pessoas para serem missionários, é porque ele tem algo preparado para você. Ele quer te mudar. Olha que legal. Excelente. E você que está assistindo a gente, não fique aí passando vontade. Se você tem o desejo de fazer a diferença, então cumpra também o mandamento que está ali em Marcos 16, 15, que fala ali para que a gente vá para todo mundo e pregue o Evangelho, né? Que é a boa nova. Verdade, Alessandro, e esse é o convite do Conexão de hoje para você. Lembrando, a gente vai se despedir hoje com boa música, mas semana que vem tem mais. Gabi, muito obrigada por ter compartilhado o programa hoje com a gente. Músicos ali estão preparando tudo, então obrigada também. Deus abençoe o ministério de vocês também. E um abraço para você aí em casa. A gente se encontra semana que vem. Day